Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa diário totalmente independente, participar de grupos exclusivos, lives exclusivas e muito mais. E venha parte da minha comunidade no Locals, rodrigoconstantino.locals.com, porque é lá que tudo está acontecendo. Hoje mesmo nós teremos um trecho da live sobre a questão do conflito entre gerações, como a esquerda tenta jogar filhos contra pais, criar um antagonismo onde há uma complementariedade, uma tensão natural mais saudável. Vamos falar isso com base no prestigiado reitor do Colégio São Bento, Dom Lourenço de Almeida Prado. Me influenciou bastante os livros dele, os textos dele. Era um conservador de boa estirpe e não por acaso tocou um dos melhores colégios do país, né? Mas vamos fazer então isso exclusivo depois para os apoiadores da comunidade Locals, lá no Locals. Já somos mais de 18.500 membros. Quero chegar rapidamente a 20 mil e depois fazer como a Dilma Rousseff e dobrar a meta. Falando de guerra cultural, nós vimos essa notícia hoje de que a Disney vai demitir 7 mil funcionários e cortar mais de 5 bilhões de dólares em custos. Meu Deus, o que pode estar acontecendo com a gigantesca empresa de entretenimento infantil, né? Voltada para o público infantil, produz fantasia, encanto, histórias incríveis, fantásticas, né? O que pode estar acontecendo? Que crise é essa, meu Deus? Bom, um dos exemplos está aqui, né? A Disney vai levar o Luke Skywalker do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, para um caminho mais LGBT, vai explorar essa suposta identidade LGBT do herói da minha infância. Deixem os antigos heróis em paz. Sabe, vão criar novos, atendendo a essa pressão woke, a essa patotinha que tudo é ofensa e quer pensar sempre nas minorias e dane-se a imensa maioria, né? Deixa os nossos heróis da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude em paz. Até porque, para quem já leu o livro do Joseph Campbell, que influenciou George Lucas, autor de Guerra nas Estrelas, sabe, né, o herói de mil faces, sabe da importância desses arquétipos heróicos para esse rito de passagem que é um pouco do que vamos falar até no assunto da guerra intergeracional. Então, o adolescente, o jovem, ele está num rito de passagem, ele precisa ter esses arquétipos heróicos como influência, como norte. E a turma quer destruir esses heróis e não é à toa. E aí lacra desse jeito, depois demite 7 mil pessoas e corta 5 bilhões de dólares em custos. Vai saber o motivo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sem nenhum elo, sem nenhuma ligação, essa lacração toda e esse efeito na audiência, né? Outro dia eu trouxe aqui o desenho The Proud Family, que é produzido por aquela produtora da Disney que foi pega em vídeo falando que ia enfiar conteúdo queer, LGBT, em tudo que fosse possível que ela produzisse, porque ela tinha uma causa, uma agenda. E veja só, a Disney não está mais no negócio de entreter famílias. Ela está no negócio, entre aspas, ideológico de fazer cabeças e promover uma revolução cultural. Não por acaso está tendo essas dificuldades. Ainda sobre esse assunto de guerra cultural e LGBT, teve uma mãe que processou a escola por forçar o seu filho de 4 anos a participar de uma parada LGBT. De novo, uma vez mais, né? Deixem nossos filhos em paz. Eu quero lembrar que o governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, que foi reeleito com 60% dos votos e é o mais cotado, se o Trump não encher muito o saco, para ser o candidato republicano nas próximas eleições, o Ron DeSantis declarou guerra exatamente a esse tipo de coisa.
em sala de aula, ele não aceita, ainda mais em escolas públicas, com o dinheiro do taxpayer, do pagador de impostos, ele não aceita lavagem cerebral, doutrinação ideológica sexual. E a turma veio com na imprensa, né, com aquela gritaria toda de Don't Say Gay Bill. Não tinha nada a ver com é proibido dizer gay, nada a ver. Tinha a ver com isso. Tinha a ver com não permitir que professores ou doutrinadores disfarçados enchessem a cabeça dos nossos filhos de 5 anos de idade com ladainha woke, progressista e militância LGBT e companhia. Ainda nessa questão da guerra cultural, né, gente? Eu sempre lembro do meu amigo Fiuza, que anda meio sumido e não é para menos, né? Tentaram destruí-lo. E o sistema é bruto, companheiro. Tentaram fazer isso comigo também, mas eu sou insistente. Não que o Fiuza não seja. Ele está no Brasil, está cuidando dessas coisas, mas eu estou aqui na comunidade do Locals, mas sou alvo também do mesmo tipo de ataque. E o Fiuza sempre vai dizer que ou pelo menos dizia lá no nosso podcast da Gazeta do Povo, né, que eu achava que era ideologia demais quando havia apenas oportunismo. E eu nunca achei que isso eram visões antagônicas. Assim como a questão que vamos discutir à frente do conflito entre gerações, eu acho que são visões complementares. Uma vem somar a outra. O manto ideológico é o que serve de pretexto, muitas vezes, para prateleira de sinalização de virtude. E na prática existe ali um carreirismo, um oportunismo de gente que só quer se dar bem e nada mais. Mas, curiosamente, todas essas ideologias são de esquerda ou têm um denominador comum, visam a atacar o legado da civilização ocidental judaico-cristã. Então não é por acaso isso, mas tá lá, né? A turma fez o L, você já desconfia. Artistazinho fazendo L, não sei o quê. Logo você imagina que tem alguma coisa por trás, né? Mais prosaica, mais comezinha. E hoje nós vimos que a Cláudia Raia abriu sua casa para Casa Vogue, né? Uma casa de muito bom gosto, muito bonita, piscina infinita, uma decoração bastante refinada, né? E que não foi barata, sem sombra de dúvidas. Então a gente pode parabenizar a Cláudia Raia pelo bom gosto em sua casa e, claro, lembrar que ela conseguiu, assim que começou o novo governo, 5 milhões de reais na Lei Rouanet. Né? Então, novamente, assim como o caso da Disney, nenhuma ligação entre uma coisa e outra. São apenas coincidências, mas a gente traz aqui as coincidências e deixa o público julgar. Como eu falei dos artistas com o Lula, os que fizeram L, eu lembro aqui também dessa reportagem que eu li hoje, né? Acho que no UOL, dos influenciadores que estão reclamando por terem sido esquecidos por Lula e Janja. E quando você vai ler a reportagem, é muito engraçado. Primeiro pelo seguinte, eu não conheço quase nenhum. Tem a tal da socialista morena que eu já sabia quem era. Sinara Menezes, alguma coisa assim. Mas tem uns outros lá que eu confesso que eu nunca ouvi falar na vida. Cláudia Raia eu conheço. Mas o desespero, a grita dos influenciadores é muito boa, né? Primeiro que alguns dizem assim, nós nos esfolamos e fomos esquecidos. Eu confesso que caiu até uma lágrima dos meus olhos enquanto eu abria uma champanhe para comemorar o choque de realidade. Depois tiveram alguns que falaram assim, não, a direita, a esquerda é igual à direita, usam e depois não sei o quê. Olha, o Bolsonaro era muito leal, muito fiel ao público sertanejo, aos artistas, ao Neymar, e que não recebiam nada por isso. Os artistas mais famosos, eles estão devendo até, segundo o TSE, prestação de contas para a campanha eleitoral. Mas isso é uma outra discussão. E tá lá a turma dos influenciadores lulistas, a turma que fez o L, reclamando então que Lula e Janja os abandonaram, né? O que esperar dessa turma? A gente só pode dizer que o choro é livre. Ainda sobre a questão da guerra cultural e minorias, a gente está vendo o empenho, o esforço da velha imprensa em manter acesa a chama do debate sobre a questão dos Yanomamis. Todo mundo fez um ataque orquestrado a essa pauta, né,
para ver se conseguiam desgastar um pouquinho mais aí Bolsonaro, porque essa turma da imprensa vai viver os próximos 4 anos falando de Bolsonaro. Se tiver que falar de Lula, a coisa fica meio difícil. Eles estão tão sem pauta que a gente vai entrar já já nisso, né? Mas sem nenhum senso do ridículo. Eis que falaram do assassinato de Emas no Palácio do Planalto. Foi uma das coisas mais divertidas que eu vi nos últimos tempos. Me deu até saudade, só que não, dos tempos em que eu dividia a bancada do 3 em 1 com o jornalista, porque eu não sou de esquerda, eu não sou esquerdista, eu não sou direitista, eu não sou ista nenhum, eu sou jornalista, Josias de Souza. Foi uma das coisas mais hilárias que eu li. Mas a gente entra lá já já. Antes, na falta de assunto e tentativa de desgastar Bolsonaro, eles produziram muita matéria sobre o caso Yanomami. Só que tudo com um único viés. Teve que vir a revista Oeste, que não faz parte da velha imprensa, numa matéria assinada pela Joyce Maffezoli, mostrando o outro lado do drama Yanomami. A atuação das ONGs sem nenhuma fiscalização, a falta de condições sanitárias, as brigas internas na tribo e o contato com garimpeiros estimulados pelo ditador socialista, companheiro de Lula, Nicolás Maduro. Ou seja, é sempre bom ver o outro lado, né? Porque se depender da mídia mainstream, é só militância anti-bolsonarista, anti-direita em geral. Então, assinem a revista Oeste, ela precisa do seu apoio, ela não aceita verba pública, até porque também, hoje em dia, óbvio que esse governo petista não ia dar um tostão, mas não aceitava já na era Bolsonaro. Então precisa da sua assinatura, o link está aqui embaixo, com desconto de 20%, com a promo code CONSTA20. E aí vamos falar desse assunto, né? Alimentadas com restos de comida, emas da presidência morrem com obesidade. Tanta coisa incrível nessa imagem, nessa chamada. Primeiro que alimentar as emas virou crime. Segundo, que elas morreram agora, durante a presidência lulista. Mas o culpado, óbvio, é Bolsonaro. E terceiro, que pelo menos a gente descobriu que para a imprensa progressista, para a turma woke, obesidade mata, pelo menos nas emas. Pelo menos nas emas. A obesidade no ser humano não é exatamente um issue, nem durante a pandemia, por mais que fosse ali um grupo de risco, pelo menos do ponto de vista científico e estatístico, mas não é um issue porque a gente sabe que ofende os mais gordinhos. Então, não podemos falar em obesidade como problema de saúde, aumento de vários riscos para a saúde e até mesmo para a vida, porque isso é ofensivo. Então, até médico hoje em dia tem que tomar muito cuidado. Se o médico virar e falar, olha, você está com um problema de sobrepeso e talvez por isso o seu calcanhar não esteja aguentando, já pensou numa dieta? Isso pode dar processo. Teve caso verdadeiro sobre isso, né? Assim como a turma de psiquiatria e pediatria aqui nos Estados Unidos, está com uma campanha agora para dizer que obesidade tem que fazer cirurgia mesmo, é um problema apenas da cabeça, genético, e não tem nenhuma culpa do indivíduo, né? Lembrando que, obviamente, existe uma equação simples aqui do que entra de caloria ou que sai de caloria. O que fica engorda, se sair mais do que entra, emagrece. Isso vale para qualquer um. Na Etiópia, há poucos obesos, se houver algum. Então, é óbvio que fatores genéticos, propensão e tudo mais podem afetar, influenciar, mas como tudo na vida, não há um fatalismo, não há um determinismo. Existe uma influência. Existe, por exemplo, o gene da agressão e tudo. Ou então, os ingleses chamam de nurture and nature. Metade, grosso modo, é genética, metade é DNA e metade é cultura, é entorno, é família, valores sociais e por aí vai. Então, é óbvio que estão relaxando os freios em relação ao peso de consciência, o estigma dos mais cheinhos. E isso não está ajudando a
no português claro de antigamente, que vovó diria, tomar vergonha na cara e fechar a boca e praticar exercício. Mas eu fiz uma longa digressão para concluir apenas que, segundo a imprensa, a obesidade mata, mas apenas emas. Quando é ser humano, a gente não pode falar isso. E aí começaram a vir várias reportagens. Isso foi o mais fantástico, né? Emas que morreram eram usadas para controlar pragas no Palácio Presidencial. Ou seja, não só Bolsonaro matou as emas dando comida demais para elas, como elas eram fundamentais para controle de praga. Ou seja, Bolsonaro é genocida de emas e espalha pragas pelo mundo. É praticamente o responsável pelas 7 pragas do Egito. E quem concluiu, porque eu me adiantei um pouquinho, que foi Bolsonaro o responsável, o assassino das emas, foi o nosso Sherlock Holmes Tupiniquim, meu caro Watson. Elementar. Pegou lá naquela casa bucólica dele, com aquelas plantas no fim, e fez um estudo, Josias de Souza, observou as pegadas, analisou as impressões digitais, e depois desse estudo, CSI, ele concluiu que o assassino das emas foi Bolsonaro. E isso é apenas mais um crime do ex-presidente, que obviamente é um assassino genocida. Não há dúvida, diz Josias de Souza. A gente tem que se controlar para não rir, porque ele quer que seja levado a sério. Então vamos tentar. Durante a gestão Bolsonaro, o Palácio do Planalto foi convertido em uma espécie de casa da mãe Joana hipertrofiada. Não é o Lula, com a falecida Dona Marisa, que colocou a estrela vermelha no jardim da casa oficial, que fez casa da mãe Joana. Foi o Bolsonaro. Tudo ali operava em desacordo. Quem olha a família Bolsonaro tem a impressão de que a humanidade não só parou de evoluir, como está fazendo o caminho de volta. Bolsonaro é a involução que refuta Darwin, né? Segundo Josias de Souza, que, lembrando, é um jornalista, alguém imparcial. Ele nem é obcecado com Bolsonaro. Eu lembro dos nossos embates no 3 em 1, né, onde a pergunta era: aquecimento global, Josias, Bolsonaro. Vamos discutir Greta Thunberg, Bolsonaro. Aí teve uma hora que eu falei assim: meu Deus do céu, é uma coisa psiquiátrica, né? Ame alguém como o Josias odeia Bolsonaro, porque ele pensa em Bolsonaro 24 horas por dia. Foram cortando meio na galega, sem muito critério, diz Josias. As emas foram assassinadas. Há muitos crimes, alguns até estão sob investigação. Falta incluir esse. É um emaranhado que precisa de investigação e havendo comprovação de punição. O Brasil precisa parar de conviver com a impunidade. Atenção, gente. Lula, chefe do mensalão do Petrolão, sobe morro do Alemão, do Complexo do Alemão, com boné CPX, sem escolta policial e colete. Todas as medidas visam a favorecer bandidagem e ferrar com o cidadão honesto trabalhador. Vários de seus ministros têm inúmeros casos na justiça pendentes, ou já foram julgados e condenados, como o próprio Lula, que foi solto por um malabarismo. E eis que o problema da impunidade no Brasil é Jair Bolsonaro e o assassinato das emas. Isso escrito por um colunista do UOL, respeitado jornalista de longa data da velha imprensa. Gente, o que está acontecendo? O que aconteceu com a nossa imprensa? Isso é a morte do jornalismo. É assim, se fosse na sessão comédia, se fosse aquela turma completamente sem graça do sensacionalista, tudo bem, a gente ia tentar rir. Ia ser meio sem graça. O assassinato das emas ia ser a cara do sensacionalista. Sem graça e só ataca para um lado. Não consegue fazer muita piadinha contra Lula. Muito menos contra o Supremo. Né? Mas é o Josias de Souza, um jornalista muito sério, muito imparcial, sem qualquer viés partidário e político ideológico, segundo ele, escrevendo no UOL, um site de notícias, pertence ao Grupo Folha, um dos maiores do país. O que está acontecendo?
falta assunto. Não pode criticar o governo atual que em um mês, produziu tanta lambança já. Tem que falar da morte das emas e culpar o Bolsonaro. É sério que vocês vão por esse caminho? Bom, quem quiser fugir disso e vir para cá, não que aqui nos Estados Unidos não tenha também uma mídia patética. A CNN, a MSNBC, aquele programa The View com a Whoopi Goldberg, é pau a pau, é páreo duro com o Josias de Souza, tá? Mas tem Fox News, em que pese o lado mais histérico contra o Trump, mas tem a Fox News, tem muitas rádios, tem muitos sites. Então, quem quiser vir respirar esses ares um pouco mais livres ainda, sem tanto grau assim de patetice como o Brasil, vai precisar de um imóvel. De um visto, veja com o DM Visaló, com a Ingrid, lá na página do Instagram. E imóvel, veja com a Torman e Caltabiano, que são parceiras da Compass, a empresa que em 10 anos mais cresce nesse setor imobiliário. Elas vão ter um atendimento impecável com vocês, portfólio maravilhoso. Fiz uma oferta numa casa, vamos ver se eu consigo. E foi com elas, porque eu confio muito no trabalho delas. Gente, a OTAN está denunciando esse aumento de espionagem da China. Aliás, eu falei da Whoopi Goldberg no The View, o programa dela. Sabe como é que ela tratou desse assunto? Do balão de espionagem aqui? Ela falou assim, os Estados Unidos espiona a China espiona a Europa, a China espiona os Estados Unidos espiona a América Latina. O mundo inteiro espiona, isso não é um assunto. Próxima pauta. Eu gostaria de comentaristas um pouco mais empenhados na defesa da soberania nacional. No caso da América, país onde eu moro e sou residente. Residente permanente. Porque então a China espiona, os Estados Unidos espiona, tá tudo bem? Quando tem um balão de espionagem sobrevoando o solo americano? Claro que não, né? E a OTAN mesmo está denunciando com preocupação esse aumento de espionagem. É tudo que a gente precisa nesse momento, né? O mundo está tão tranquilo já, né? Com Rússia e Ucrânia e tudo. Mas esse confronto está contratado. Isso é uma questão de tempo. E a saída do Homem-Laranja não melhorou a situação. É curioso que o Guga Chakra, por exemplo, oi Guga, tudo bem com você? Ele dizia, né, que o mundo ia ficar muito mais tranquilo com a saída do malvado Trump, porque o Biden podia ter defeitos, mas era um cara adulto, sério, bom. Tá aí o resultado. A coisa está escalonando. E eu acho que quando os chineses olham a postura de banana do Biden e a turma militar do Biden, priorizando pautas trans, me parece que o Xi Jinping não fica tão assustado assim. Né? É apenas uma teoria de realpolitik, de geopolítica, né? Que são os famosos sticks and carrots. Né? Mas você tem que ter uma ameaça crível da força para a diplomacia ter efeito. Quando a turma olha para o Biden e vê o que vê, fica um pouco mais ousada. O resumo da ópera aqui é o que eu sempre repito. Quando o xerife do mundo é frouxo, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. E, make no mistake, os Estados Unidos são o xerife do mundo porque nós vivemos sob a Pax Americana. Não é a ONU que garante a razoável e relativa paz no mundo. É quem detém poder bélico para enquadrar psychopaths, ditadores comunistas, a turma toda que o PT defende, e que são os companheiros do Lula. Né? O Irã, a Rússia, a Venezuela. Então, eu acredito na diplomacia do porrete como ameaça crível. O Ronald Reagan fez exatamente isso com a Guerra nas Estrelas. Isso é um outro assunto, só queria trazer à tona aqui que a OTAN é ocupada e não é para menos. Uma outra notícia, muito rapidamente, que eu vi é que a Jovem Pan contratou o Cacai, aquele que despacha no Supremo de Bermuda e que dá festa para a turma do Lula que venceu e tudo mais. Bom, óbvio que ele é um grande advogado criminalista. Mas quando eu li essa notícia, e eu vou trazer para vocês apenas essa
sem me aprofundar muito, para bom entendedor, meia palavra basta. Quando eu vi essa notícia, eu pensei, o resgate sendo pago. É mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Minha visão sobre esse assunto. Só espero que a linha de defesa não seja responsabilizar os comentaristas da Jovem Pan que já foram desligados. Gente, olha essa frase do Amoedo, olha essa postagem. O governo Lula definiu acertadamente como prioridades econômicas o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, imaginando que vai vir do Lula e do Haddad coisa boa nessa área. Óbvio que com o Bernardo Api lá só vai vir aumento de imposto, nada mais. Lula, ao criticar polêmicas sobre a responsabilidade fiscal, independência do BC e metas de inflação, vai na contramão de seu governo e das reais necessidades para o Brasil. Quer dizer, o Amoedo, aquele que fez o L, o Tucano alaranjado, que o Novo já conseguiu expulsar, o João Amoedo acha que o governo Lula vai bem. E o problema é o Lula. O Haddad está tinindo. Se o Lula ao menos calasse a boca, deixa a pauta do governo seguir adiante, porque o governo vai bem. Quer dizer, esse Tucano que fez o L está demorando um pouco mais do que os seus coleguinhas a cair na real. Porque o Armínio, o Meirelles já estão preocupados, assustados. O Amoedo está incomodado só com as falas do Lula, mas a agenda está boa. O governo aponta para a direção certa. Meu Deus do céu, cara. Como é que alguém pode fazer assim e assim? Era um cara que prometia, criou um partido, né? Botou dinheiro, muito dinheiro. Eu ajudei. E aí depois o cara vira isso. Tucanopetista desses. Por falar em tucanopetistas, né? A gente lembra, obviamente, do MBL. Pensou em Amoedo, Joyce Hasselman, Frota, pensa em MBL, que é tudo a mesma coisa, né? Tudo farinha do mesmo saco, tudo da mesma laia, podre. E aí, a gente vê essa foto. É verdade que o governador Tarcísio de Freitas está meio incomodado, meio constrangido. Ele tem que fazer política. O Kim Kataguiri é que foi tirar uma casquinha porque é um oportunista e sempre foi um oportunista. Reunião muito produtiva com o governador Tarcísio, falamos sobre a necessidade de preservar o orçamento de São Paulo no Pacto Federativo, a privatização de linhas do metrô e o tão aguardado trem intercidades, bom trabalho, governador, blá, 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 blá. Eu só coloquei embaixo assim, cuidado com o traíra, governador. E por falar no traíra, hoje o Kim postou, todo populista precisa de um inimigo. Seja o mercado financeiro, a classe média, o agro, etc. Sempre aparecem as forças do mal que devem ser combatidas. A bola da vez é o presidente do BC. Ele será o acusado por ocasionar o descontrole da inflação que bate na nossa porta. E eu, na memória, comentei. O seu inimigo, já que todo populista precisa de um, foi Bolsonaro, né, Kim? Pois é, né? Ele descreveu exatamente o que ele fez como um deputado populista, demagogo, oportunista, safado, sem ética e sem compromisso com o país. Alguém que colocou velas e cruzes para homenagear cada morto de Covid culpa do Bolsonaro. Se um cara que faz um negócio desses não vale absolutamente um centavo mais do que um Boulos, do que um PSOL. Tanto é que deram as mãos para pedir o super impeachment do Bolsonaro, o Kim na foto ao lado daquele do assessor dos dólares na cueca, o irmão do Genuíno. Então, Kim, você pode tentar enganar um ou outro no TikTok de que você é um antipetista, um blá 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 blá. Nós sabemos o que você é. Um sujeito que não vale absolutamente nada. Que ajudou o Brasil nesse abismo só para poder fazer isso agora. Posar de oposição antipetista. Para cima de mim, não. E por falar nisso, olha o que é assessoria de imprensa. Olha o que são os vassalos do PT. Blogueiros petistas, não é isso? Eles não chamavam de bolsonaristas, de blogueiros bolsonaristas, todos nós? Então vamos começar a chamar
essa turma da velha guarda, os jornalistas de blogueiros petistas, que é o que eles são. Afinal de contas, culpar Bolsonaro pelo assassinato de Emas tem que ser isso, né? Olha o Kennedy Alencar, amigo da Amanda. Banco Central de Campos Neto não deu um pio quando Bolsonaro fez farra fiscal para tentar se reeleger. Com Lula, vira leão em um mês de governo e quer que o presidente se cale. BC é independente do governo, mas não do mercado. Imprensa faz jogo do BC e não debate taxa de juros. Isso é uma espécie de assessor de imprensa do Lula, além de ser um baita de um ignorante em economia ou com muita má fé. Porque ou ele não entende nada do que está falando, ou ele entende e não está nem aí porque ele quer ajudar o chefinho. É ou não é? Por falar nesse assunto, o presidente do Banco Central vai começar a dar algumas entrevistas. Vai até na TV Cultura, lá no Roda Viva. Não sei se ainda é a Verinha Magalhães. Ainda é, Tarcísio? A Verinha que toca aquele troço? É bom que ele comece a falar, porque ele fala bem. Porque ele é alguém articulado. E claro, né, a turma do PSOL quer que ele vá até no Congresso explicar a taxa de juros do Brasil. Vai ser muito interessante ele poder dar uma aula até para o Ciro Gomes, né? Aprender uma ou outra coisa sobre estoque da dívida, sobre irresponsabilidade fiscal, sobre e bola de neve e rombos estruturais crescentes. Vai ser ótimo ele explicar por que o Brasil tem taxa de juros reais tão altas e que estavam melhorando muito no governo anterior de Jair Bolsonaro. Agora veja, o Lula fala e sem disso, e a gente até desconfia se é cortina de fumaça, tem método, porque ele deve saber de alguma forma que não vai adiante isso. Ele está gerando confusão, né, com o populismo tosco dele, capitaneado por jornalistas como Kennedy Alencar, né? Mas não vai no Congresso adiante isso. E o próprio Lira e Pacheco deram o recado, né? O Lira disse que a autonomia do Banco Central não vai retroagir, que ele tem o pulso do Congresso e sabe que essa pauta não avança, e o Rodrigo Pacheco enalteceu a importância da independência do Banco Central. Então, o que o Lula quer com isso, né? Não vai adiante. Ele está causando rebuliço, está incomodando os coleguinhas tucanos de mercado, assustando o Armínio, tadinho, que vai ficar sem dormir. Então, o que está acontecendo aí, né? A gente tem que tentar analisar esse xadrez. Porque se o Bolsonaro não jogava xadrez 4D e hoje isso está claro, talvez o mesmo não possa ser dito sobre Zé Dirceu. Então, todo cuidado é pouco. Temos que tentar entender. Precisamos de algumas peças extras nesse tabuleiro aí para ter um diagnóstico. Passamos de 10 mil pessoas ao vivo aqui nas plataformas. Muito obrigado a todos pela audiência. Aproveito para fazer um apelo. Vire membro da comunidade Locals, tá? Se você ainda não é, aqui está o link para você se tornar, porque é lá que a coisa vai começar a acontecer cada vez mais. Hoje teremos um bate-papo muito legal sobre como a esquerda joga filhos contra pais e pais contra filhos, como tem método e como isso é equivocado com base na visão de Dom Lourenço de Almeida Prado. Vai ser exclusivo para os meus apoiadores, para os quase 100 apoiadores que eu já tenho lá na Locals, comunidade que já tem quase 20 mil membros. Muito obrigado a todos vocês. Pois bem, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado estão deixando muito claro que não vai rolar essa história de atacar a independência do Banco Central. O próprio Pacheco foi muito forte, né? Afasta critérios políticos de um órgão que tem um aspecto técnico muito forte, que é a principal vantagem de um Banco Central independente. A minha coluna da Revista Oeste, que vai sair amanhã, eu mandei hoje, e os meus patronos já receberam, ela fala exatamente disso com base na origem do dinheiro. O que é a senhorinhagem, o que está por trás da politização do Banco Central, por que isso é perigoso e inflacionário. Então tá bem técnico o texto, mas sem muito jargão econômico. É didático para leigo. Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem que promover ainda uma educação financeira. É um curso que eu estou querendo escrever também, né? Criar,
junto com o curso de antídoto à doutrinação ideológica, porque os brasileiros não conhecem finanças. Eu tenho meu MBA de finanças pelo IBMEC, trabalhei no mercado financeiro há muito tempo e fico estarrecido quando vejo que muitos brasileiros sequer sabem diferenciar o que é juros simples de juros compostos. Isso é assustador. Então, nesse ambiente, nesse cenário de ampla ignorância e desconhecimento do básico de finanças, um populista tipo um Ciro Gomes, um Lula, um Haddad da vida se criam. Bolos, porque eles apontam para a febre, mostrando o termômetro, e culpam o termômetro, querem quebrar o termômetro, entender o que é causa e o que é efeito. É como o Guzzo disse, Lula não sabe lidar com os problemas reais do Brasil, por isso inventa inimigos, que é a definição do populista que precisa de um bode expiatório dada pelo Kim Kataguiri, que é igual, é igualzinho, e criou o seu bode expiatório que era Bolsonaro à época, porque interessava a ele isso. Diz Guzzo, em mais de um mês de atuação, toda a sabedoria concentrada nos cérebros dos gigantes da transição não foi capaz de apresentar uma única proposta coerente para encarar qualquer dos problemas reais que o Brasil tem nesse momento. Ao contrário, né, mestre Guzzo? Todas as ideias foram terríveis e vão à contramão do que o país precisa. Você quer ver um exemplo? Lula está atacando a venda da Eletrobras, dizendo que foi quase uma bandidagem, sendo que, como ela passou pelo Congresso e tudo, ele está dizendo que todo mundo é bandido envolvido, até o Poder Judiciário. Para quem ia pacificar o país e fortalecer a democracia, até que Lula é alguém que ataca bastante as instituições, não é? Palhaços. É uma piada, né? Outro exemplo, criminalidade muito grande no Brasil, caiu com o governo Bolsonaro, e agora o governo Lula está dificultando a vida de quem quer se proteger. Se você quer blindar seu veículo, agora ficou mais difícil ou quase impossível, porque o Exército não está soltando o certificado de registro que ele precisa para esse tipo de coisa. Então, vai dificultar a vida de quem é honesto e facilitar a vida de quem é bandido. Porque o Brasil é o país da marginalidade. A Suzane von Richthofen está com um ateliê fazendo venda online. Eu acho que ela poderia vender camisetas do PT, por exemplo. Seria bem apropriado. E está muito estranha essa história de pouca transparência no caso do vandalismo do 8 de janeiro. O GSI do Lula não fez os relatórios de inteligência sobre o caso. O Gabinete de Segurança Institucional afirmou não ter produzido ou recebido relatórios de inteligência. Mas veja que Lula teria sido, sim, avisado dos perigos e não reforçou a segurança. Não quer CPI sobre isso, não quer divulgar as imagens das câmeras. Tudo muito estranho para quem diz que foi o maior atentado contra a democracia da história do Brasil. Vamos a fundo na investigação desse terrível acontecimento sem precedentes, que poucos anos antes tinha tido um caso igualzinho, só que aí era do MTST, MST, aí tudo bem. Aí pode. Documento do GSI com alerta sobre risco de ataques, mobiliza pedido de CPI, porque, de novo, chegou a turma do governo Lula que estava tendo ameaça e que estava precisando de reforço. O que aconteceu ali, né? Bom, a revista Piauí, que via de regra eu acho uma bela porcaria, de vez em quando ela faz aí um trabalho ou outro investigativo. Eu lembro sempre daquele caso do caseiro Francinildo, o caso do Palocci, vocês lembram disso? Então, ela está divulgando agora uma reportagem de que o grupo político de Vaguinho e da sua esposa Daniela, ministra de turismo do Lula, alimentou e foi alimentado pela milícia de Belford Roxo. Eles são muito próximos. Moradores dizem que foram coagidos a votar em Lula quando o prefeito o apoiou. Olha, isso é crime eleitoral. Se ficar comprovado, isso precisa de investigação mais a fundo. Isso é crime eleitoral. Isso dá impugnação da chapa. O Lula já tem problema no TSE com artistas que fizeram super live e não doaram. Agora, não registraram a doação. Agora,
tem denúncias de moradores dizendo que foram coagidos a votar, voto de cabresto, voto de intimidação, coronelismo. Só que em vez de coronelismo, são milicianos. Por onde anda o Freixo? Numa secretaria subalterna à ministra, que seria ligada a milicianos. Uau! Aquele herói do Tropa de Elite 2 mudou e muito, pelo visto, né? Adorava denunciar o Bolsonaro como se ele fosse um miliciano em pessoa. E eis que agora temos gente, ao que tudo indica, muito próxima de milicianos de Belfor Roxo no ministério do Lula, e o Freixo, nenhuma palavra sobre isso. Seria o presidente Lula um miliciano, Freixo? Porque proximidade com gente que controla o tráfico de drogas no morro, a gente sabe que já existe. Pode subir o morro com um boné com a mesma sigla que eles botam no fuzil, às vezes no corpo das vítimas, sem escolta policial nem nada. Então agora virou cartel. Porque PCC, Comando Vermelho e miliciano juntos, aí acabou, né? Gazeta do Povo está com um editorial hoje muito bom sobre a tendência que tem a omissão a perpetuar um regime de exceção. Diz a Gazeta: o Brasil vive, ao menos em parte, as consequências de um estado de exceção, sem que tenha havido o respectivo trâmite e sem que tenham sido acionadas as autoridades a quem cabe decretá-lo. Uma vez mais, a Gazeta, um jornal corajoso, independente, que eu tenho orgulho de fazer parte, vem denunciando o abuso de poder, o arbítrio em nosso país. Eu sou alvo desse arbítrio. Eu sou vítima desse abuso de poder. E está na hora da gente refletir, como nação, sobre o fortalecimento das instituições, do devido processo legal, do Estado de Direito, do império das leis. É fundamental fazer isso. Eu quero crer que mesmo os tucanos que fizeram de tudo para derrotar Bolsonaro possam entender que está na hora de puxar o pêndulo um pouco mais para o centro, para o bom senso, para a lei, para o respeito à Constituição, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça o quanto antes. O Brasil precisa disso. Muito obrigado a todos que me acompanharam, os mais de 10 mil aqui nas plataformas. Agora eu vou lá para o Locals falar sobre isso. Assinem Gazeta do Povo, o link está aqui embaixo, o melhor jornal do Brasil. Muito obrigado a todos. Até amanhã.